Bom dia. Estão por aí? Bom dia. Onde a gente está direitinho? Nossa, fica parecendo um aviso aqui toda hora desse Meet. Só ajustar aqui para a gente começar. Ai. Ó, a gente está na página 457 e vamos começar pelos exemplos. Não é isso? Vê se vocês anotaram aí, se está certinho. Acho que foi aqui que a gente parou. Exemplo de um trabalho. Se acharam aí? É isso mesmo? E se eu puder começar, aí vocês me falam se todo mundo tá. Sim? Então, beleza. Se alguém souber da página do PDF também, vocês colocam aqui para mim, por favor? Aí facilita. Se alguém perguntar. Vou começar. Qual a página no livro físico? No livro físico é 457. Vamos lá. Exemplos de um trabalho de Vettalski acerca de roupas e cores na representação onírica. A Sônia, que vê sua amiga governanta num vestido preto de lustrina, bem justo na região do traseiro. Isso significa que ele está dizendo que essa mulher é lasciva. Aquilo, né, que a gente fala das interpretações, da questão da língua. Por que que isso está dizendo justamente isso, né? No sonho, C vê na estrada de X uma moça banhada em luz branca e vestida com uma blusa branca. Naquela estrada, o sonhador trocou as primeiras carícias com uma senhorita de sobrenome Weiss, que é branco. C. A senhora D. sonha que vê o velho Blasel, um ator vienense de 80 anos, deitado no divã em armadura completa. Então, ele pula sobre mesas e cadeiras, tira sua adaga, vendo-se no espelho e golpeia o ar, como se lutasse contra um inimigo imaginário. Interpretação. A sonhadora tem um velho problema na bexiga. Na análise, ela fica deitada no divã e, ao se ver no espelho, ainda se considera robusta, apesar da idade e da doença. 1914. 13. A grande realização no sonho. O sonhador se vê como uma mulher grávida deitada na cama. A situação é muito penosa para ele. Exclama. Eu preferia, na análise ele completa, após se lembrar de uma cuidadora, quebrar pedras. Atrás de sua cama está pendurado um mapa, cuja borda inferior é mantida esticada por uma ripa de madeira. Ele arranca a madeira, agarrando-a pelas extremidades, mas ela não quebra no meio. Antes, se divide em duas metades horizontais. Dessa forma, ele tem alívio e também facilita o parto. Sem ajuda, ele interpreta o ato de arrancar a ripa como uma grande realização, mediante a qual se livra de uma situação desagradável no tratamento, deixando sua atitude feminina. O detalhe absurdo de que a ripa não quebra no meio, mas se divide horizontalmente, é explicado quando o sonhador se lembra de que a duplicação, unida à destruição, alude à castração. Com frequência, o sonho representa a castração mediante a presença de dois símbolos do pênis num desafiador desejo contrário. A virilha é uma região do corpo que fica próxima dos órgãos genitais. Então, ele resume a interpretação. Ele supera a ameaça de castração que o levou à atitude feminina. 1919. 14.
Numa análise que conduzi em francês, foi necessário interpretar um sonho em que eu aparecia como elefante. Naturalmente, tive de perguntar por que fui representado assim. Vou me trompes, o senhor me engana, respondeu o paciente, trompa. Muitas vezes, o trabalho do sonho consegue representar também material muito seco, como, por exemplo, nomes próprios, por meio do aproveitamento forçado de associações muito distantes. Num de meus sonhos, o velho Brook me deu uma tarefa. Eu faço um preparado e retiro algo que tem aparência de papel alumínio, silver paper, antes feito de estanho, agora de alumínio amassado. Voltarei a falar sobre esse sonho. A associação a que cheguei com dificuldade resulta ser estanho, e agora sei que se trata do nome de Stanius, autor de um tratado sobre o sistema nervoso dos peixes que eu admirava muito no passado. A primeira tarefa científica que recebi do meu professor se referia de fato ao sistema nervoso de um peixe, o amocete. Evidentemente, esse nome não pode ser utilizado no Rebus, 1900. Não quero deixar de incluir um sonho de conteúdo curioso, que é também digno de nota como o sonho de uma criança e se explica facilmente pela análise. Uma senhora conta: eu me lembro de ter sonhado repetidas vezes na minha infância que Deus usava um chapéu de papel pontudo na cabeça. Costumavam colocar em minha cabeça um chapéu semelhante quando estávamos à mesa, para que eu não pudesse olhar para os pratos das outras crianças e ver o quanto elas haviam recebido de comida. Como me haviam dito que Deus era onisciente, o sonho significa que eu também sabia de tudo, apesar do chapéu. 1910. Isso daqui é uma ótima estratégia para as crianças não ficarem comparando, né? Quem tem 2 filhos, 2 sobrinhos, 2 crianças que convivem e afim, sabe? Gente, criança sempre olha no outro, né? A coisa a grama do vizinho é mais verde, muito engraçado, que criança tá no dela e tá olhando no outro. Os números e cálculos que ocorrem nos sonhos permitem mostrar, de modo instrutivo, em que consiste o trabalho do sonho e como ele trata seu material, os pensamentos oníricos. A superstição vê os números sonhados como particularmente auspiciosos. Então, apresentarei alguns exemplos desse tipo, tirados da minha coleção. 1. Do sonho de uma senhora pouco antes do encerramento de sua terapia. Ela quer pagar alguma coisa. Sua filha retira 3 florins e 65 cruzados da carteira da mãe. Mas esta diz: o que está fazendo? Isso só custa 21 cruzados. Consegui entender esse fragmento do sonho de sonho na base nas circunstâncias da vida da sonhadora, sem esclarecimento adicional. Ela era estrangeira e havia posto sua filha numa das instituições de ensino de Viena e podia continuar sob o meu tratamento enquanto a filha permanecesse aqui. Em 3 semanas, o ano letivo chegaria ao fim, encerrando também a sua terapia. No dia anterior ao sonho, a diretora do instituto lhe perguntara se ela não podia deixar a menina por mais um ano. Pelo visto, ela imaginou, ante essa sugestão, que também poderia continuar o tratamento por mais um ano. É a isso que se refere, pois um ano corresponde a 365 dias. As 3 semanas até o fim do ano letivo podem ser substituídas por 21 dias, embora estas não correspondam a um número igual de sessões. Os números que nos pensamentos oníricos diziam respeito a períodos de tempo são relacionados a valores monetários no sonho, sem que isso expresse algum sentido mais profundo, pois time is money, tempo é dinheiro. Assim, 365 cruzados são 3 florins e 65 cruzados. A soma de dinheiro no sonho são muito pequenas,
a evidente realização de um desejo. Desejo de diminuir os custos do tratamento e do ano de ensino no Instituto. Na semana passada eu falei para vocês, compartilhei, né, que eu tive um insight sobre essa questão, mas não era de sonho, era de fala mesmo, uma pessoa, né, de um analisado, e de um número que se repetia bastante, assim, como se fosse um número aleatório. Aí eu estava lendo aqui, tive um insight, anotei. E aí, a semana passou, né, fui atender de novo, e aí, novamente, surgiu o número, e aí, como eu tinha tido insight, eu marquei isso de, nossa, curioso, X número, que tem relação com X tempo e tal, e aí coloquei, assim, como se fosse numa linha do tempo. E, nossa, isso foi tão rico, assim, para a sessão, da pessoa se perceber naquele número e pensar sobre esse número. Então, às vezes é interessante, mesmo quando ele parece ser dito aleatório, que a gente faça uma marca nesse número e tente entender o que é que ele significa. Não sei se a gente tiver experiências assim na clínica, né, de pessoas que falam sobre números, mas isso é interessante de se trabalhar. 2. Em outro sonho, os números apontam para as relações mais complexas. Uma mulher jovem, mais cansada, mais casada, ou outro pai, já há alguns anos, recebe a notícia do noivado de Elise L., uma conhecida que tem quase a mesma idade que ela. Não deixamos passar, né? Não dá para deixar passar essa sobrecarga feminina. Então, ela sonha o seguinte: está no teatro com seu marido. Um lado da plateia está totalmente desocupado. Seu marido lhe conta que Elise e Ellie, seu noivo, tinham também a intenção de ir, mas que obteriam apenas lugares ruins. 3 por 1 florim e 50 cruzados. E estes eles não podiam aceitar. Ela diz que isso não é nenhuma desgraça. Qual é a origem de 1 florim e 50 cruzados? Um acontecimento irrelevante da véspera. Sua cunhada havia recebido 150 florins do marido como presente e se apressara na compra de uma joia. Observemos que 150 florins são 100 vezes 1 florim e 50 cruzados. Mas de onde vem o número 3, o de lugares no teatro? Existe uma única relação possível. A noiva é 3 meses mais jovem do que ela. Chega-se à resolução do sonho ao indagar que significaria o lado vazio da plateia. É uma alusão inalterada a um pequeno episódio que dera ao marido boas razões para caçoar dela. Ela pretendera assistir a uma apresentação do teatro anunciada para aquela semana e tivera o cuidado de comprar bilhetes vários dias antes, tendo de pagar uma taxa por isso. Quando chegaram ao teatro, viram que metade da casa estava quase vazia. Não havia necessidade de se apressar tanto. Agora substituirei o sonho pelos pensamentos oníricos. Foi uma tolice casar tão cedo. Não havia necessidade de me apressar tanto. Pelo exemplo de Elisiele, vejo que ainda teria arranjado um marido. E, aí, marido barra tesouro, 100 vezes melhor se eu tivesse esperado. Contraste com a pressa da cunhada. Eu poderia ter comprado 3 homens assim com o dinheiro, o dote. Notemos que neste sonho, os números tiveram significado e o contexto alterados em medida bem maior do que no sonho anterior. O trabalho de transformação e deformação foi mais extenso. E interpretamos isso como indicação de que esses pensamentos oníricos tiveram de superar uma resistência intrapsíquica particularmente forte para chegar à representação. Também não devemos ignorar que o sonho contém um elemento absurdo, o fato de que 2 pessoas deverão tomar 3 lugares. Anteciparei a interpretação do absurdo nos sonhos, assinalando que esse detalhe absurdo do conteúdo desse sonho deve representar o pensamento onírico mais enfatizado, o de que foi uma tolice casar tão cedo.
O número 3, contido numa distinção totalmente irrelevante entre duas pessoas comparadas, diferente de idade de 3 meses, foi usado de forma engenhosa na produção da tolice requerida para o sonho. A diminuição de 150 florins reais para 1 florim e 50 cruzados corresponde ao menosprezo do marido, ou tesouro, nos pensamentos reprimidos da sonhadora. 3. Outro exemplo nos mostra a aritmética dos sonhos, que lhes rendeu tanto descrédito. Um homem sonha. Ele está sentado à mesa na casa dos B, uma família que conhecia anteriormente, e diz: foi uma tolice não me terem dado a malha. Então, pergunta a moça: qual a sua idade? Resposta: nasci em 1882. Ah, então tem 28 anos. Já que o sonho ocorre em 1898, isso parece ser um cálculo errado e pode-se equiparar a deficiência em matemática do sonhador à de um paralítico geral, se não for possível explicá-lo de outra forma. Meu paciente é uma dessas pessoas que não conseguem deixar de pensar numa mulher que viram. A sucessora dele em meu consultório foi, durante alguns meses, uma jovem senhora que ele encontrou, sobre a qual se informava frequentemente e com a qual buscava ser gentil a todo custo. Era esta mulher cuja idade ele estimava ser 28 anos. Isso para explicar o resultado de seu cálculo. Em 1882 foi o ano que ele se casou. Ele também não pôde deixar de iniciar conversa com as duas outras mulheres, que ele costumava deparar em meu consultório, as duas senhoras, de modo algum jovens, que alternadamente lhe abriam a porta. Oi, Chay, vi que você entrou aqui, a gente no livro físico está na página 462. Se você ajuda aí a achar. Quase no último parágrafo. E, achando-as um tanto reservadas, explicou isso dizendo que elas deviam considerá-lo um senhor já mais velho e assentado. 4. Acrescentado em 1911. Aqui está outro sonho de números que se caracteriza pela clareza de sua determinação, ou mais precisamente, sobredeterminação. Devo, juntamente com a interpretação, ao Sr. B. Dattler. Meu senhorio, agente policial a serviço da prefeitura, sonha que está de sentinela na rua, o que é a realização de um desejo. Então, se aproxima dele um inspetor com os números 22 e 62, ou 26 na gola. Havia, em todo caso, vários dois. A divisão do número 2262 no relato do sonho já permite concluir que as partes têm significados diferentes. Ele se lembra de que ontem, na delegacia, falaram sobre a duração do tempo de serviço. O motivo foi um inspetor que se aposentara aos 62 anos de idade. O sonhador tem apenas 22 anos de serviço e precisa trabalhar ainda 2 anos e 2 meses para ter direito a uma pensão de 90%. O sonho lhe mostra a realização de um desejo nutrido havia muito tempo, o cargo de inspetor. O superior com o número 2262 na gola é ele mesmo. Ele faz seu serviço na rua, outro desejo seu. Já trabalhou os 2 anos e 2 meses e agora pode, como inspetor de 62 anos de idade, se aposentar com salário integral, que tem uma nota acrescentada em 1914. Para outras análises de sonhos de números, ver Jung, Marcinovsky e outros. Frequentemente, esses sonhos pressupõem complicadas operações aritméticas, executadas pelo sonhador como uma segurança surpreendente. Também Jones. Tomando esses exemplos e outros semelhantes,
que exporei mais adiante, podemos dizer que o trabalho do sonho não faz cálculos, sejam corretos ou errados. Ele apenas apresenta, na forma de um cálculo, números que ocorrem nos pensamentos oníricos e que podem servir como alusões ao material que não é representável. Nisso, ele trata os números como material para expressar suas intenções, exatamente como faz com todas as outras representações, também os nomes e as falas reconhecíveis como representações verbais. Pois o trabalho do sonho não é capaz de criar uma fala nova. Por mais que ocorram falas e respostas nos sonhos, que podem ser sensatas ou não, a análise nos mostra sempre que o sonho apenas tomou emprestados os pensamentos oníricos, fragmentos de falas realmente ditas ou ouvidas, e os utilizou arbitrariamente. Não só os retirou do contexto e os desmembrou, acolhendo uma parte e rejeitando outra, mas também os reorganizou com frequência, de modo que a fala onírica, aparentemente coesa, se divide em 3 ou 4 pedaços na análise. Nesse reaproveitamento, muitas vezes ignora o sentido que as palavras tinham nos pensamentos oníricos e lhes atribui um sentido completamente novo. Aqui tem uma nota acrescentada em 1909. A neurose procede da mesma forma que o sonho. Conheço uma paciente que involuntariamente ouve, entre parênteses ele coloca alucina, cânticos ou fragmentos deles, sem entender seu significado para a sua vida psíquica. Ela certamente não é paranoica. A análise mostra que ela usou o texto desses cânticos de forma inadequada, tomando certas licenças. Suave, suave, piedosa canção. Isso significa, para seu inconsciente, piedosa órfã, o que é ela mesma. Ó feliz, ó alegre, e o início de um cântico natalino. Ao não completar o verso que termina com noite de Natal, ela transforma em um cântico nupcial e etc. O mesmo mecanismo de deformação pode se produzir também quando algo ocorre a uma pessoa, sem que haja alucinação. Porque um dos meus pacientes é incomodado pela lembrança de um poema que foi obrigado a decorar na infância. À noite sussurram no buzeiro. Porque sua imaginação se contenta com uma parte da citação, à noite no seio. Sabemos que o xiste paródico também não deixa de usar essa técnica. As Fließgänger publicaram certa vez, entre suas ilustrações dos clássicos alemães, também uma relativa ao poema, A Festa da Vitória, de Schiller, como citação truncada, e pela mulher que acabou de conquistar, o atrida se regozija e tricota. Foi omitida a continuação, e enlaça, extasiado, o encanto daquele belo corpo. Aí tem aqui, tricotar é envolver com os braços, enlaçar. Examinando mais detidamente a fala onírica, vemos que ela se compõe de elementos mais nítidos, compactos e outros que servem de conexões e provavelmente foram acrescentados, assim como acrescentamos letras e sílabas omitidas quando lemos um texto. A fala onírica tem, portanto, a estrutura de uma rocha composta, em que pedaços maiores de material diverso são cimentados por uma massa endurecida. No sentido estrito, essa descrição só é correta para as palavras do sonho que têm algo do caráter sensorial da fala e que são descritas como falas. As outras, que não são percebidas como escutadas ou ditas, não são acompanhadas de ênfase acústica ou motora no sonho, são pensamentos iguais aos que ocorrem na nossa atividade intelectual desperta, que passam para o sonho sem alteração. A leitura também parece constituir uma fonte abundante, mas difícil de ser rastreada, das palavras do sonho tidas como irrelevantes.
Mas tudo que no sonho aparece de alguma forma como fala pode ser referido a falas reais, ouvidas ou realizadas. Já encontramos exemplos dessa origem das falas oníricas na análise de sonhos que comunicamos por outros motivos. Assim, no sonho inocente do mercado, na página 219, em que a fala "isso não temos mais" serve para identificar-se com o açougueiro, enquanto uma parte da outra fala "isso eu não conheço, isso eu não levo", tem a função de tornar o sonho inofensivo. Na véspera, a sonhadora havia rejeitado uma insinuação da cozinheira com as palavras "isso eu não conheço, comporte-se". Então, pegou a primeira parte, que parecia indiferente, e a inseriu no sonho como alusão à parte posterior, que também teria se adequado muito bem à fantasia subjacente ao sonho, mas a teria revelado. Eis um exemplo semelhante, no lugar de muitos outros que levam à mesma conclusão. Um grande pátio onde cadáveres são queimados. Ele disse: "Vou-me embora, não consigo ver isso". Nenhuma fala nítida. Então, encontra ajudantes de açougueiro e pergunta: "E aí, estava gostoso?" Um deles responde: "Não, não estava bom", como se fosse carne humana. A causa inofensiva desse sonho é esta: depois do jantar, ele e a esposa fazem uma visita aos vizinhos, que são pessoas boas, mas nada apetitosas. A velha senhora hospitaleira está jantando e o força, aí tem entre parênteses, entre homens costuma-se usar jocosamente uma palavra composta de significado sexual. A palavra é violenta, a experimentar a comida. Ele recusa, diz não ter mais apetite. Mas o que é isso? O senhor aguentará mais um pouco. Ou algo assim, diz ela. Então ele tem de provar sua comida e elogia o que lhe foi oferecido. Como é bom! Quando está novamente com a esposa, ele se queixa da insistência da vizinha e da qualidade da comida provada. Não consigo ver isso, que também no sonho não aparece como fala propriamente. É um pensamento que se refere a atributos físicos daquela senhora, significando que ele não deseja olhar para ela. Mais instrutiva deverá ser a análise de outro sonho, que já relato aqui em virtude da fala bem nítida que forma seu centro, mas que só poderei esclarecer ao abordar os afetos nos sonhos. Sonhei com grande clareza. À noite vou até o laboratório de Brooke e, ao ouvir uma leve batida na porta, abro-a para o falecido professor Fleischel, que entra com vários desconhecidos, e após dizer algumas palavras, senta-se à mesa. Então há um segundo sonho. Em julho, meu amigo FL veio para Viena sem anunciar sua visita. Encontro-o na rua conversando com meu amigo, um falecido, né, amigo P, e os acompanho até um lugar onde eles se sentam juntos para uma pequena mesa, face a face. Eu me sento ao lado estreito, posterior da mesinha. Aqui, muito provavelmente, ele está falando do Flis, mas esse amigo P, não sei quem é. Se alguém tiver alguma ideia aí. FL fala da irmã e diz: ela morreu em 45 minutos. E depois algo como: esse é o meu limiar. Como P não o entende, FL se volta para mim e me pergunta o que eu disse a P sobre as coisas dele. Então, tomado por afetos peculiares, quero dizer a FL que P, entre parênteses, não pode saber de nada porque está morto. Mas digo, notando eu mesmo que está errado. Aí ele coloca aqui, está escrito provavelmente em alemão, non viste. Então, olho de modo penetrante para P, e sob meu olhar ele se torna pálido, indistinto. Seus olhos adquirem um tom azul doentio, e por fim ele se dissolve.
Eu me alegro bastante com isso. Entendo agora que também Ernest Fleischer foi só uma aparição, um revenant, fantasma. E acho perfeitamente possível que uma pessoa desse tipo só exista enquanto queremos, e que possa ser eliminado pelo simples desejo. Esse belo sonho reúne muitas características enigmáticas do conteúdo dos sonhos. A crítica durante o próprio sonho, o fato de eu perceber meu equívoco de dizer não viveu em vez de não vive, o trato natural com as pessoas mortas que no próprio sonho são reconhecidas como mortas, o absurdo da conclusão e a enorme satisfação que ela me dá, que eu daria a vida para poder comunicar a solução completa desses enigmas. Na realidade, porém, sou incapaz de fazer isso, que é o que faço no sonho, sacrificar minha ambição e consideração por pessoas tão queridas. Mas qualquer dissimulação prejudicaria o significado do sonho, que conheço muito bem. Assim, contento-me em extrair alguns elementos do sonho para interpretação, primeiro aqui e depois mais adiante. O núcleo do sonho é formado pela cena em que aniquilo P com um olhar. Seus olhos assumem uma cor azul peculiar, inquietante, e depois ele se dissolve. Essa cena é a recriação inequívoca de uma que realmente houve. Eu era monitor no Instituto Fisiológico. Meu serviço começava cedo, e Brooke soube que algumas vezes eu havia chegado atrasada ao laboratório dos estudantes. Certo dia, veio pontualmente no horário da abertura e me esperou. O que ele me disse foi breve e taxativo, mas palavras não contavam muito. Esmagadores eram os terríveis olhos azuis que ele fixou em mim, diante dos quais desapareci, como P no sonho que trocou os papéis, para meu alívio. Aqui, quando ele está falando, né, do olhar aí que teve, e que fizeram ele sumir, mais acima ele coloca do inquietante, né, a palavra. E aí a gente está lendo em familiar, não conectados, esse semestre, dá para fazer um link mesmo, né? O Freud coloca aqui algo que é familiar, vem desse lugar inquietante, esse lugar que demonstra algum medo, algum temor. Então, aqui dá para fazer um bom link do que significa o infamiliar. Como P no sonho que trocou os papéis para meu alívio. Aqueles que ainda se lembram dos olhos do grande mestre, muito belos até a idade avançada, e que alguma vez o viram enraivecido, imaginarão facilmente o que sentiu o jovem pecador de então. Mas durante muito tempo não conseguia achar a origem do não viste, com o qual, no sonho, faço aquela justiça, até me lembrar de que essas palavras tinham muita clareza no sonho como palavras vistas, não escutadas ou ditas. Então soube imediatamente de onde vinham. No pedestal do monumento ao imperador Joseph, no Palácio Imperial em Viena, estão escritas as belas palavras. E aí aqui está em alemão, vamos ver a tradução. Para o bem-estar da pátria, ele viveu, não longamente, mas totalmente. Aí tem uma nota acrescentada em 1925. O texto correto da inscrição é para o bem-estar do público e etc. É provável que Whittiers, 1924, tenha imaginado corretamente o motivo do meu lapso, da troca de public por pátria. Extrair dessa inscrição aquilo que se ajustava a uma sequência hostil de meus pensamentos onímicos, que deve significar: o sujeito não tem por que se intrometer, ele nem vive mais. E então me lembrei de que eu tivera o sonho poucos dias após a inauguração do movimento de Fletcher, nas arcadas da universidade, quando tornei a ver o movimento de Brooke. E, no inconsciente, devo ter lamentado que meu amigo P, tão talentoso e dedicado à ciência, tivesse morrido cedo demais para ter direito a um
monumento naquele lugar. Assim, ergui esse monumento a ele no sonho. O primeiro nome do meu amigo era Joseph. Aqui tem uma nota. Como contribuição ao tema da sobredeterminação, acrescento que minha desculpa para o atraso era que, após trabalhar até altas horas da noite, eu precisava fazer, de manhã, o longo trajeto da Kaiser Joseph Straße, o imperador José, até o amigo que está em questão era Joseph Paniff. Paniff deve falar, né? Que também foi amigo de Nietzsche. Segundo as regras da interpretação dos sonhos, ainda não se justificaria substituir o não vivid que emprego pelo não vivid, disponibilizado pela lembrança do monumento ao imperador Joseph. Outro elemento dos pensamentos oníricos deve ter contribuído para isso. Noto, então, que na cena do sonho convergem uma corrente de pensamento hostil e uma outra afetuosa em relação ao meu amigo P. A primeira é superficial, a segunda, velada, e ambas são representadas nas mesmas palavras, não viste. Por ele ter servido à ciência, ergo um monumento a ele, mas por ter se tornado culpado de um desejo mau, expresso no final do sonho, eu o destruo. Acabo de formar uma frase que tem uma cadência peculiar. Algum modelo deve ter me influenciado. Onde se acha uma antítese semelhante, essa justa posição de reações contrárias ao mesmo indivíduo, em que as duas podem ser fundamentadas e que, apesar disso, não são incompatíveis. Numa única passagem da literatura que fica profundamente gravado no leitor, no discurso de justificação de Brutus, em Júlio César, de Shakespeare, ato 3, cena 2. Porque César me amava, choro por ele. Porque era feliz, eu me alegro. Porque era bravo, eu o honro. Mas porque era sedento de poder, eu o matei. Não vemos aqui a mesma estrutura da frase e a mesma oposição de ideias que há no pensamento onírico que revelei? Assim, faço o papel de Brutus no sonho. Se agora eu pudesse achar outra pista no conteúdo do sonho que confirmasse essa surpreendente ligação colateral, creio que poderia ser visto meu amigo FL em Viena em julho. Esse detalhe não tem apoio na realidade. Pelo que sei, meu amigo jamais esteve em Viena no mês de julho. Mas o mês de julho recebeu seu nome de Júlio César, e por isso poderia representar muito bem a alusão que busco ao pensamento intermediário de que faz o papel de Brutus. Aqui tem, além de César, liga-se a Kaiser, imperador. O C tem o som de K na pronúncia latina restaurada. Espera aí, rapidinho, deixa eu só ficar aqui. Curiosamente, certa vez, fiz mesmo o papel de Brutus. Apresentei a cena de Brutus e César, tirada dos poemas de Schiller, para uma plateia de crianças, quando tinha 14 anos de idade, juntamente com meu sobrinho, um ano mais velho do que eu, que viera da Inglaterra nos visitar. Outro Revenant, pois ele havia sido meu companheiro de brinquedos nos primeiros anos de minha infância. Havíamos sido inseparáveis até os meus 3 anos completos. Tínhamos amado um ao outro e nos desentendido. E esse relacionamento infantil determinou, como já indiquei antes, todos os meus sentimentos posteriores na interação com pessoas da minha idade. Desde então, meu sobrinho John teve muitas encarnações, que reavivaram ora este, ora aquele aspecto de seu ser, fixado de forma indelével em minha memória inconsciente. Ocasionalmente, ele deve ter me tratado muito mal, e eu devo ter mostrado coragem diante do meu tirano, pois tempos depois me contaram várias vezes que a sucinta justificativa que usei em minha defesa
quando meu pai, seu avô, me indagou: por que você bateu no John? E o menino, ainda não completara 2 anos, respondeu: bati nele porque ele me bateu. Deve ter sido essa cena infantil que mudou o não vivit para o não vicit, pois na linguagem das crianças mais velhas se usa viscem para bater. O trabalho no sonho não perde a oportunidade de se servir desse tipo de ligação. A hostilidade sem fundamento contra meu amigo P, que tinha grande superioridade sobre mim e por isso pôde ser uma nova edição do meu companheiro de infância, certamente remete à complicada relação infantil com John. Como disse, voltarei a falar sobre esse sonho. Aqui bastante dá para a gente ligar isso da transferência, né? Quantas e quantas relações não se atualizam a partir do momento que a gente identifica no novo sujeito algo que foi vivenciado com outra pessoa marcante ali na nossa vida. Deixa eu ver aqui que a gente vai começar uma outra parte, mas acho que dá tempo de ler mais alguns. Terminar não vai dar porque é grande, mas dá para iniciar. Bastante, nossa senhora, enorme. Mas também tudo aqui, todo capítulo é gigante, né? Só aceitar alguém que está pedindo aqui para entrar. Ó, a gente vai começar agora sonhos absurdos, a atividade intelectual no sonho. Nas interpretações dos sonhos que fizemos até agora, encontramos tantas vezes o elemento absurdo no conteúdo do sonho que não podemos adiar mais a investigação sobre a sua origem e seu possível significado. Lembramos-nos de que o absurdo dos sonhos serviu aos que negam o valor destes como argumento principal para considerá-lo apenas o produto sem sentido de uma atividade mental reduzida e fragmentada. Começo com alguns exemplos em que o absurdo do conteúdo do sonho é apenas aparência, que logo se desfaz quando nos aprofundamos no seu sentido. São alguns sonhos que, por acaso, supõem-se inicialmente. Tratam do pai falecido. 1. O sonho de um paciente que havia perdido o pai 6 anos antes. O pai sofreu um grave acidente. Viajou no trem noturno e houve um descarrilhamento. Os bancos se juntaram e sua cabeça foi comprimida dos lados. Então, ele o vê deitado na cama, com uma ferida vertical acima da sobrancelha esquerda. Ele se surpreende de que o pai tenha sofrido um acidente, pois ele já está morto, acrescenta ao narrar o sonho. Os olhos são muito claros. De acordo com a abordagem dominante nos sonhos, esse conteúdo do sonho seria explicado da seguinte forma. Primeiramente, ao representar o acidente do pai, o sonhador se esquece de que este jaz no túmulo há anos. No decorrer do sonho, essa lembrança é despertada e faz com que ele se surpreenda com o próprio sonho, ainda sonhando. Mas a análise ensina que é supérfluo recorrer a esse tipo de explicação. O sonhador havia encomendado um busto do pai, que ele foi ver 2 dias antes do sonho. É um busto do que lhe parece ter sofrido um acidente. Na verdade, é esse busto que lhe parece ter sofrido um acidente. O escultor jamais viu o pai. Ele trabalha a partir de fotografias. No dia anterior ao sonho, o paciente, cheio de piedade filial, enviou o velho criado até o ateliê para ver se a cabeça de mármore suscitaria a mesma impressão nele. Se ela também lhe pareceria estreita demais no sentido perpendicular, nas têmporas. Segue-se, então, a lembrança do que contribuiu para a construção do sonho. Quando era atormentado por preocupações comerciais ou dificuldades familiares, o pai costumava apertar as mãos contra as têmporas, como se quisesse comprimir a cabeça
e se tornara grande demais. Aos 4 anos de idade, nosso sonhador presenciou o disparo acidental de uma pistola carregada, que enegreceu os olhos do pai. Os olhos são muito claros. No local em que o sonho mostra o ferimento, o pai, quando estava pensativo ou triste, exibia uma profunda ruga vertical. O fato de o sonho representar essa ruga por meio de uma ferida aponta para o segundo motivo do sonho. O sonhador tinha fotografado sua filhinha. A placa havia caído de sua mão. E quando ele a pegou do chão, ela apresentava uma rachadura, que ficava na testa da pequenina com um sulco vertical até o arco da sobrancelha. Não conseguiu evitar um pressentimento supersticioso, pois um dia antes da morte da mãe, ele também deixara cair uma placa fotográfica com sua imagem. Portanto, o absurdo desse sonho é apenas o resultado de um desleixo na expressão verbal, que não distingue o busto da fotografia da pessoa. Todos estamos acostumados a falar assim, olhando para uma foto. Você não acha que o papai ficou bem? No entanto, teria sido fácil evitar a aparência de um absurdo nesse sonho. Se fosse lícito julgar a partir de uma só experiência, diríamos que essa aparência de absurdo é contida ou pretendida. 2. Um segundo exemplo dos meus próprios sonhos, bem semelhante. Perdi meu pai em 1896. Depois de sua morte, meu pai teve influência política entre os magiares. Uniu-os politicamente. Vejo uma pequena imagem indistinta, uma multidão como no parlamento. Uma pessoa de pé em uma ou duas cadeiras, outras ao seu redor. Lembro-me de que no leito de morte ele se parecia muito com Garibaldi, e me alegro de que esse augúrio tenha se cumprido. Isso não é bastante absurdo? Tive esse sonho numa época em que húngaros, devido à obstrução parlamentar, foram lançados num estado de anarquia e mergulharam naquela crise da qual Colombo-Cisel os livrou. A circunstância trivial de que a cena vista no sonho consiste em imagens bem pequenas não deixa de ter importância para o esclarecimento dele. A representação visual habitual dos nossos pensamentos no sonho produz imagens que nos passam a impressão de tamanho natural. Minha imagem onírica, porém, é a reprodução de uma xilogravura inserida no texto de uma história ilustrada da Áustria, que representa Maria Teresa no Parlamento de Presburgo, a famosa cena do Maria Amor pro Rege Nostro, que tem uma nota. Morremos por nosso rei. Palavras dos nobres húngaros em resposta à exortação de Maria Teresa da Áustria, em 1740. Não sei mais em qual autor encontrei a menção de um sonho em que havia numerosas figuras minúsculas, cuja fonte era das gravuras de Jacques Callot, que o sonhador havia contemplado durante o dia. De fato, essas gravuras contêm muitas figuras pequeninas. Uma série trata dos horrores da Guerra dos 30 Anos. Como Maria Teresa naquela gravura, meu pai estava cercado pela multidão, mas se acha em pé de uma ou duas cadeiras. Age, portanto, como o juiz principal da região, que ele coloca uma palavra e o significado juiz de cadeira. Entre parênteses, ele os uniu. Aqui o elo é dado pela expressão alemã. Não precisaremos de um juiz. O fato de ele se parecer tanto com Garibaldi no leito de morte foi notado por todos que lá estávamos. Ele apresentou uma elevação da temperatura pós-mortem. Sua face ardia, cada vez mais vermelha. E nós continuamos involuntariamente. E aí tem escrito em alemão e a tradução. E por trás dele, em aparência vã e vazia, jazia o que a todos nos sujeita, o comum ou o vulgar. Esses pensamentos elevados
nos preparam para o fato de que logo lidaremos com o vulgar. O aumento pós-mortem, peraí que eles têm uma nota aqui, do epílogo que Goethe acrescentou ao poema, A Canção do Silo, de Schiller, após a morte desse. A associação foi causada por outros versos desse epílogo. Sua face ardia cada vez mais vermelha, naquela juventude que nunca nos foge. Então, esses pensamentos elevados nos preparam para o fato de que logo lidaremos com o lugar, o aumento pós-mortem, da temperatura correspondente às palavras, depois de sua morte, no conteúdo do sonho. Seu maior sofrimento havia sido a completa paralisia intestinal, obstrução, nas últimas semanas. Isso gerou vários pensamentos irreverentes. Um de meus contemporâneos, que perdera o pai quando ainda cursava o ginásio, ocasião em que eu, comovido, lhe ofereci minha amizade, contou-me certa vez, em tom de zombaria, a dor de um parente cujo pai tinha morrido na rua. Ele foi levado para casa, onde, ao despir o cadáver, constatou-se que no momento, ou depois da morte, havia ocorrido uma evacuação do intestino. A filha se entristeceu tanto com isso que esse detalhe feio lhe manchou a memória do pai. Chegamos, então, ao desejo que se apresente nesse sonho. Aparecer aos olhos dos filhos como puro e grande após a morte. Quem não desejaria isso? Onde foi parar o absurdo desse sonho? Sua aparência absurda se produziu apenas porque o sonho é representado de modo literal, uma expressão perfeitamente aceitável, na qual costumamos ignorar o absurdo que pode haver entre seus componentes. E também aqui não podemos evitar a impressão de que a aparência de absurdo é pretendida intencionalmente provocada. Deixa eu ver aqui, porque aí eu acho que se a gente continuar, tem muito texto. Não, vou terminar essa parte, só mais uma página, tá bom? Pode ser? A frequência, aí coloca aqui, parágrafo acrescentado como nota em 1909 e incluído no texto em 1930. A frequência com que as pessoas mortas aparecem vivas, agem e interagem conosco nos sonhos, provocou surpresa indevida e gerou explicações peculiares, em que se torna muito clara a nossa incompreensão dos sonhos. No entanto, a explicação é simples. Quantas vezes não nos vemos numa situação de perguntar: se meu pai ainda estivesse vivo, o que diria? O sonho só pode representar esse sim mediante a presença em determinada situação. Por exemplo, um homem jovem que recebeu de seu avô uma grande herança sonha numa ocasião em que é criticado em virtude de um grande gasto que o avô está vivo e que exige que ele preste contas. O que consideramos uma crítica ao sonho? A objeção, baseada em nosso conhecimento de que o homem já morreu, é, na verdade, o pensamento consolador de que o morto não precisou vivenciar aquilo, ou a satisfação por ele não mais poder interferir. Há outro tipo de absurdo. Aqui, parágrafo acrescentado como nota em 1911 e incluído em 1930. Há outro tipo de absurdo encontrado nos sonhos de parentes mortos, que não expressa deboche ou escárnio, servindo antes para indicar a recusa extrema, a representação de um pensamento reprimido que veríamos como totalmente impensável. Sonhos desse tipo só parecem inexplicáveis se esquecemos que o sonho não distingue entre desejo e realidade. Por exemplo, um homem que cuidou do pai enquanto ele esteve doente e que sofre muito com sua morte tem, algum tempo depois, um sonho absurdo. O pai voltou à vida e conversou com ele sempre. Mas o estranho era que estava mesmo morto e não sabia disso. Entenderemos esse sonho se, após estava mesmo morto,
acrescentarmos, em decorrência do desejo do sonhador. E após, não sabia disso, que o sonhador tinha esse desejo. Enquanto cuidava do pai doente, o filho desejara repetidas vezes a morte do pai, isto é, tivera o pensamento piedoso de que a morte pusesse um fim àquele martírio. Durante o luto, esse desejo ditado pela compaixão se tornou uma recriminação inconsciente, como se tivesse contribuído para encurtar a vida do enfermo. O redespertar dos primeiros impulsos infantis contra o pai permitiu expressar essa recriminação na forma de um sonho, mas foi devido justamente ao contraste cabal entre o que suscitou o sonho e o pensamento diurno, que o sonho se tornou tão absurdo. Aqui ele coloca formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico. Os sonhos, aí outra nota. Esse parágrafo foi acrescentado em 1919 e incluído em 30. Os sonhos de entes queridos mortos colocam para a interpretação dos sonhos problemas cuja solução nem sempre é satisfatória. Podemos encontrar a razão disso na grande ambivalência sentimental que domina a relação do sonhador com o morto. Nossa, tudo do Freud fala dessa ambivalência sentimental que a gente tem, que a gente é. Muito importante entender isso. É comum que nesses sonhos o morto seja tratado primeiro como uma pessoa viva. De repente ele se ache morto e na continuação do sonho esteja novamente vivo. Isso tem efeito desconcertante. Enfim, percebi que essa alternância entre morte e vida deve representar a indiferença do sonhador. Para mim, tanto faz se ele está vivo ou morreu. Naturalmente, essa indiferença não é real, é desejada, deve contribuir para renegar as atitudes sentimentais muito intensas, frequentemente contraditórias do sonhador, e assim se torna a representação onírica de sua ambivalência. Para outros sonhos em que interagimos com os mortos, a seguinte regra tem proporcionado orientação. Quando o sonho não diz que o morto está morto, o sonhador se iguala ao morto, sonha com a própria morte. Se no sonho há esta lembrança ou surpresa repentina, mas essa pessoa já está morta há muito tempo, o sonhador se acautela contra essa identificação e rejeita que o significado seja o de sua própria morte. Mas tenho a impressão, admito, de que a interpretação dos sonhos ainda está longe de desvendar todos os segredos dos sonhos com esse conteúdo. Vamos ficar por aqui hoje. Acho que na próxima semana a gente pode discutir também outras possibilidades aqui dessa questão de sonhar com pessoas, enfim, que já morreram. Mas hoje eu estou com uma rinite, uma sinusite, todos os ites juntos, e aí eu vou deixar para a gente dar uma terminada aqui de ler e falar mais sobre isso. Uma coisa que aparece bastante, né, das pessoas trazerem aí esses sonhos com parentes e afins que já morreram. Bom, obrigada pela companhia, amo ler com vocês, a gente se vê na próxima quinta. Um beijo, até mais.